Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, mais um Megatron Podcast. E hoje já começo pedindo desculpa que eu tô meio resfriado, assim minha voz não estiver muito bonita, igual o Henrique gosta. Já peço desculpa aí para quem vai estar nos assistindo, mas mais um episódio, um episódio que é muito mais importante, né? Porque a gente já falou de algumas situações aqui, de gestão, e a gente tem batido muito na questão da maravilhosa reforma tributária, né, Carlão? Sim, sempre, cara, essa tal da reforma tributária. E principalmente que vai atingir os clientes, tá, todos. Exatamente. E desculpa te cortar, mas só para pegar o gancho do porquê ela é mais importante, Carlão. Porque assim, todo mundo já sabe o que vai acontecer. Sim. A gente já falou como vai mudar, o que vai acontecer. Mas será que as empresas estão realmente preparadas e já adaptaram todo o processo aí para o cenário atual? O que você acha? Ó, ainda não, viu? Pelo visto, muita empresa vai esperar o último momento para tomar a decisão. E é isso, por isso nós trouxemos hoje, pessoal, convidamos aqui, tá? O André e o César, tá? Da Foco Manager, Especialistas aí para falar com a especialista, para gente. poder discutir isso um pouco conosco, tá? Maravilha, sejam muito bem-vindos. Então, vieram de Campinas para cá para bater um papo com a gente. Viemos de Campinas, né? Chegamos hoje pela manhã. Temos alguns clientes aqui na região, né? A Foco já atua há mais de 10 anos no mercado, né? E a ideia é ter esse papo aqui com vocês, que é sempre muito bom, né? Compartilhar o conhecimento e trazer também experiências novas, né? Acho que é um assunto que está aí, né? Está próximo de realmente acontecer, né? E toda essa mudança, os impactos que isso tudo vai trazer para os nossos clientes também. A gente está aqui mais para trocar essa ideia com vocês aqui e aproveitar esse momento muito bom. A gente até brinca, né? Porque a gente meio que já fez até um terrorismo com o tema aqui em alguns episódios passados aqui, porque vai ter um impacto muito forte, né? Isso a gente já pode prever. E aí a pergunta que eu fiz para o Carlão, agora eu passo para vocês. E aí, as empresas hoje, elas estão realmente olhando e estão preparadas para tudo que vai acontecer, pelo que vocês têm passado, estudado, tudo que está acontecendo nessa mudança? Wagner, foi muito boa essa pergunta sua e muito oportuna. A gente percebe muito, né, até em outros podcasts e também em outras redes sociais que a gente acaba, né, tendo esses acessos e também de lives que a gente também assiste bastante, a gente também tem a necessidade de estar sempre se aprimorando o conhecimento, isso é muito fundamental, mas a gente percebe que cada vez mais a gente vê que a preocupação é a parte fiscal e contábil. A preocupação de como essa mudança vai me trazer de impactos na área fiscal e na área contábil, é a questão das notas fiscais, que vão ter que sofrer um processo de mudança, é a questão de como que a empresa hoje está em relação aos meus NCMs, é a mudança, né, seja por diferencial de alíquota, seja por essa carga tributária, mas a gente sabe que isso tudo é fundamental, é importante, mas não é o mais importante. A gente não vê tanto abordar o tema financeiro e organização. A gente entende, né, nós da Foco Manager entendemos que o tema organização, ele se sobrepõe ainda mais nesse momento de mudança. Eu digo para você, fazendo uma rápida aqui, um rápido paralelo, é como você querer implantar um sistema sem se preparar antes para aquela implantação. Você vai ter um período de adaptação ao novo sistema. Só que até para você implantar um sistema, você tem que conhecer bem aquilo que você faz para você fazer uma implantação de um novo sistema. Então, a ideia da reforma tributária é muito isso, né? Ela traz algumas condições que têm que ser respeitadas, mas aquilo que está por vir, o quanto que vai impactar no meu fluxo de caixa, o quanto que vai impactar na minha geração de resultado. Eu acho que é uma oportunidade que a gente está aqui para conversar com vocês e também trazer algumas das nossas expectativas que a gente acaba vivenciando, né, no nosso dia a dia. Boa noite aí, bom dia, boa noite, quem estiver nos ouvindo, escutando. Só para complementar, né, o que o André comentou, a visão, a gente visitando muitos clientes, identificando em diversas empresas, né, diversos segmentos, entender hoje toda a cadeia,
não é simplesmente só, claro, você tem que ter um bom cadastro, você tem que estar com seus itens saneados, você tem que ter a sua base lá dentro do seu sistema, seu ERP adequada, mas o que a gente vê é o seguinte, tem que ter uma visão, né, do início, do seu fornecedor, da cadeia de fornecimento, da matéria-prima ali no seu caixa, aí o que o André, né, comentou, aquela visão ali dentro do caixa para ver está saneado, está controlado, né? E a questão também da venda, né, com o seu cliente. Então, essa cadeia que é extremamente importante e que a gente sempre alerta, né, as empresas e os clientes que a gente vai. Porque assim, ó, a regra chegou para todo mundo, e aí nós que trabalhamos na área de tecnologia, poxa, nós não íamos sobreviver se nós não adequássemos a nossa ferramenta. Então, o Carlão, com uma correria danada com a equipe de desenvolvimento aí, ajustou o RP, tá legal, atende. Mas não é só isso, né? E aí eu acho que é o maior risco da empresa de se preocupar só com que o sistema tem que fazer. Cara, não é só o sistema que tem que fazer, né? Esse é um ponto muito interessante que você tocou. E cada vez mais, Wagner, a gente acaba se deparando por situações assim que são impressionantes. Eu te digo que muitas das empresas hoje, que começaram pequenas, claro, natural, cresceram de uma forma no dia a dia e aquilo foi meio que criando corpo e aquele corpo foi criando massa. Mas eu percebo que há alguns fundamentos que são necessários e aí acaba se esquecendo. Por exemplo, se você perguntar hoje, o que é importante na hora que eu vou precificar? O valor do meu produto. Muitos empresários, muitos negócios que nós estamos trabalhando diretamente, eles não conhecem. E aí o que acontece? Falta um pouquinho do entender, do conhecer, de como o meu custo influencia. Então, aquilo que o César comentou aqui, um pouquinho de fornecedor, porque a mudança que está por vir, fornecedor e cliente serão fundamentais para o seu negócio, como o seu comercial, como o governo. Então, assim, você teve mais sócios dentro do seu negócio. Então, agora você tem fornecedor e cliente. E o problema maior, André, que eu vejo é o seguinte, nós vamos ter que monitorar o nosso fornecedor se estão pagando os impostos, porque eu só vou me acreditar depois que ele pagar. Então, o que você está falando no nosso fluxo de caixa, tá? Nós temos que ter um fluxo de caixa daquela nota fiscal se o cara pagou o imposto. Se ele pagou, eu tenho direito. Se não pagou, não tem direito. Entendeu? E os nossos clientes também, tá? Então, nós estamos fazendo venda, tá? Se eu paguei, o cliente recebe. Caso contrário, não vai receber. É isso. E nós temos também o simples presumido real, até que vai ter mudanças aí, entendeu? Principalmente para o simples, né, Leo? O governo soltou um simples especial, vou falar assim, que a pessoa vai se acreditar, mas tem um simples que muita gente vão estar ferrada, cara. Porque ninguém vai comprar do simples, eu vou perder o crédito. É isso. Então, isso vai ter um impacto gigante, tá? Porque nós temos quantas empresas do simples? Muitas empresas. E trago também uma outra situação, Carlos, que é muito positiva, né? Que é um momento, porque chegamos num ponto do fazer, né, do limão uma limonada. Por que não? Né? Eu sempre olho assim, nos maiores desafios estão as maiores oportunidades. Esse é o primeiro ponto que eu entendo que a gente tem que observar isso com bastante cautela, porque o mercado é muito competitivo. Se você hoje tem um fornecedor, entenda melhor como esse fornecedor seu trabalha. Não aquilo apenas que ele te entrega, que é a razão do seu produto final, mas entenda melhor como que ele conduz o negócio dele. Porque se você hoje tem um fornecedor que só nega, que não tem um processo muito bem definido da parte fiscal, ou se utiliza-se de algum mecanismo, né, que a gente chama aí fora de criatividade fiscal, isso não é legal, isso não vai trazer benefício nenhum para a sua empresa. Muito pelo contrário, vai trazer problemas, porque você vai ter algum momento que bancar esse fornecedor, em virtude daquilo que você mesmo se posicionou agora aqui, com o crédito financeiro, sim. que é gerado na hora da sua compra, e também você não vai conseguir abater na hora da sua venda. Então, o imposto que hoje tem que ser melhorado numa matéria de organização, você tem que estar com o olhar dentro daquilo que você é necessário, que é o seu fornecedor. O fornecedor seu vai ter que ser cada vez mais parceiro do seu negócio. Essa é a grande verdade, Wagner. Pode Não, complementar. complementar também. Acabou aquela questão
levar vantagem tanto na compra quanto na venda, né? Então, o ideal é a gente ter uma compra adequada, né? Negociar ali os contratos, ver qual é aquela relação de contratos, a base dos contratos com os fornecedores, aqueles que estão enquadrados, né, corretamente, obter o crédito dele e aquele crédito ser controlado de uma forma, porque aquele crédito é dinheiro em caixa. E o interessante que eu Né? vejo no negócio do crédito, tá? Até atualmente nós fazemos pelo livre fiscal, tá? Com a reforma tributária, isso passa a ser no financeiro. Sim. Exato. Porque quem vai controlar isso tudo é o financeiro. Porque até hoje, o que acontece? Todos os créditos, o livre fiscal faz apuração. Faz lá, faz de ICMS, IPI, Sim. tá? Toda a parte aí. E a partir disso, já não é mais, é o financeiro. O que eu tenho de crédito? Então, o financeiro vai mostrar para nós o que eu tenho de crédito ou não, entendeu? Então, isso tem uma mudança radical. Até porque, né, Carlão, se você não tem esse crédito controlado, se não tem ali, né, e eu obter esse crédito, você não consegue abater e não a tua margem de lucro, de resultado, o que acontece? Você não tendo, você tem que pagar o imposto. Sim. Pagando imposto, aí realmente a sua margem É. diminui. Aí o seu preço também já tem que ter um olhar na precificação. Sim. Porque aí mexeu tudo. Se você iniciou errado, vai ser penalizado no final. Sim. Pegando esse gancho e olhando toda a reforma, a gente baixa na tecla que a reforma ela vai acontecer. Sim. Independente do que vai acontecer de eleição ou não, isso já está sendo estudado há muito tempo. Tem alguns pontos que são assustadores, que a gente já comentou bastante. E principalmente o pessoal de simples, que geralmente é aquele cara que abre empresa e ele já está visando só na venda, no lucro e, nossa, minha empresa vai crescer e daqui a pouquinho está tudo certo. Mas agora, com essa reforma, a empresa que ela não tiver esse processo de organização bem apurado, ela tende a ter mais problema no futuro. Tem salvação ainda? Como que esse cara ele consegue se precaver? Existe salvação, sim. Existe uma oportunidade aí, como eu mesmo citei, né, lá atrás. A salvação está na organização, né? Então, como organizar? Primeiro, o que eu tenho no meu ERP, o que eu tenho no meu sistema, vamos falar assim, né, uma linguagem. O que eu tenho no meu sistema hoje, as informações que o sistema me gera são fidedignas? Eu posso confiar naquilo que o sistema está me gerando? Porque a gente muitas vezes vê muitas coisas acontecerem, né, por esses clientes que nós atendemos, se toma-se decisões por premissas erradas. Simplesmente pelo fato de não conhecer a premissa. E aí, ele não consegue aferir se aquilo está certo, está errado, mas tomou uma decisão em cima daquilo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E mais, né? O gestor hoje, ele tem que se envolver cada vez mais com a sua operação. Num modelo assim muito simples e muito objetivo, descer do seu espaço, né, e ir junto da sua operação, entender o passo a passo da sua operação. Isso vai fazer total diferença. Por quê? Vamos lá. Como você hoje vai fazer um plano orçamentário para os próximos anos se você não sabe aquilo que está sendo gerado? Então, a simulação que você vai ter que fazer nesse novo cenário da reforma tributária é fundamental para o seu plano orçamentário. E mais, a cadeia hoje de fornecedor que você tem, voltando de novo ao tema fornecedor, ele atende a todos os requisitos que você tem ali, ou você vai ter que procurar novos fornecedores? Dependendo da sua matéria-prima, dependendo do seu insumo, daquilo que você utiliza, o fornecimento é distante. Você pode hoje estar comprando de um fornecedor próximo de você, até por uma questão de logística, por agilidade. Mas aquele fornecedor está desenquadrado daquilo que você precisa. E aí, como aproveitar esse crédito? Então, esse processo, né, que a gente assim chama, até nos nossos trabalhos, é trazer esse cenário para um ambiente onde a gente consiga ter sustentabilidade financeira. Acho que esse é o ponto. Havendo sustentabilidade financeira, você tem o quê? Uma continuidade do negócio. E isso vai se tornar cada vez mais evidente a partir de agora. Eu vi algumas pessoas preocupadas só com, nossa, vai ter a reforma, eu vou jogar só no meu valor de venda. Porque a minha margem vai ser só na venda. Não é bem por aí. Não. Esse cara que está pensando assim, ele está muito enganado. Porque
tá, eu jogo só no meu valor de venda, mas eu quebro toda a cadeia para trás, ferrou tudo, não adianta nada. Ele vai ter pegando um valor de lucro ali para remediar um problema que ele vai ter continuidade. E mais um ponto, né? Interessante também que a gente escutou muito isso, né, César, nessas últimas semanas aí. Ah, mas a gente tem que se preocupar com o IVA. Tá, o IVA é sobre o valor agregado. E como é que você gera um valor agregado? Por aquilo que você compra, por aquilo que você vende. Então, assim, a sua cadeia de informação, ela tem que ter uma coerência, tem que ter uma confiabilidade. Porque se você trabalha de uma maneira onde você tem o processo que não é bem definido, que não está bem desenhado, ou muitas vezes aquilo que você faz tem diferentes fatores que acabam impactando o seu negócio, a primeira coisa é você entender quais são esses fatores. Então, é como nós citamos aqui, é trazer um pouco do gestão para dentro da operação. E esse olhar dentro da operação é fundamental para tudo que você vai fazer a partir de agora. É cada vez mais próximo, né, da operação e trazendo isso de uma maneira onde tenha o quê? Uma competitividade, uma margem de resultado adequada e uma tranquilidade no seu dia a dia para poder tocar a operação. Eu acho interessante, você citou também no começo aí, o pessoal está preocupado, NCM, produto, código fiscal, tal, mas deixou o financeiro. Então, hoje, eu acho que os empresários têm que correr atrás do financeiro. Opa, vou ver que impacto causa isso no financeiro. Entendeu? Opa, comprei um produto, essa nota, como é que vai ficar no meu financeiro? Entendeu? Então, tá aqui o financeiro. Ah, e se eu parcelar em 10 vezes, como é que eu tenho crédito? Então, eu acho que tem que ser isso aí para entender toda a cadeia, né? Todo o processo aonde morre, né? Porque com essa mudança aí, não é só o NCM, essas coisas não, tá? Então, é o financeiro que vai determinar, né, o quanto que eu tenho que pagar e quanto que eu tenho para receber. Exatamente. Não basta só claro, você tem que ter tudo isso controlado, cadastrado adequadamente, né? Os NCM, SFAP, né? Toda a base está adequada, mas deixar de lado a questão de planejamento financeiro, a do orçamento adequado, né? Tudo ser controlado para que você tenha realmente um resultado final bem legal, né, porque na empresa. Isso é interessante porque é o seguinte, vou dar um exemplo. O cara tem faturamento dele, eu tenho 50 mil de crédito e eu tenho 70 para pagar, então eu tenho 20. Só que aí do outro lado o fornecedor não pagou, pronto. Não tem mais 20. É o que você falou. Não tem mais 20. Vai dar um impacto fodido no caixa, cara, entendeu? Porque o cara tem que pagar, não tem. A receita eu não sei se eu vou ter. Entendeu? Algumas áreas são extremamente importantes, né? Que a gente vê assim, a área de compras. A área de compras é extremamente importante. Então, o gestor tem que dar uma atenção ali. A área comercial, que é a área que vai fazer a questão da venda, e a área de suprimentos, que é onde tem ali todo o trâmite. E vou colocar a outra que é onde a gente está focando aqui, que é a área financeira. Então, essas áreas elas têm que estar em linha, o gestor tem que ter um olhar, né, um radar assim muito bem direcionado, né, presencial, como o André comentou, mas também com indicadores. Aí entra um RP para ajudar a ter esses indicadores. Ele tem ali um indicador, opa, está indo na rota errada, corrige o rumo, né? Então, isso é importante na gestão, ainda mais com a reforma tributária, que vai penalizar quem não tiver organizado, quem não tiver esse olhar. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai ser polêmica e, assim, para ajudar a nortear, porque tem muita gente que assiste o nosso podcast, tem muita gente no Simples que está evoluindo, está aí crescendo, a empresa tá legal. Hoje, com a reforma tributária, o coração da empresa vai ser o financeiro. Será o financeiro. Será o financeiro, porque o impacto vai ser no financeiro. O impacto vai ser no financeiro. A situação, o governo meio que trocou um pouco das responsabilidades, né? Trocou o papel, né? Então, assim, opa, já que eu tenho aqui um problema de arrecadação, não vou ter mais um problema. Eu vou passar, então, esse problema para que vocês controlem. Então, essa relação compra-venda, ela vai ser muito próxima e o impacto vai ser financeiro. Nós já temos, inclusive, alguns dos nossos clientes que eles já estão elaborando requisitos para que tenha de fornecimento. E um dos requisitos é ter também lá uma apresentação, regularidade fiscal.
Se não tiver uma regularidade fiscal, ele perde o contrato com esses fornecedores, né? com esse nosso cliente. Então, assim, esse processo ele vai cada vez mais tendenciar, Wagner, para dentro de um cenário financeiro. Por quê? Como o preço, muitas das vezes, ele é mal apurado, ele é mal precificado, você começa a perceber que a relação de simplesmente falar, não, pega esse valor e joga uma margem em cima, vai deixar de existir. Aquele achômetro, onde muitos empresários que a gente sabe, né? Para que lado o vento está soprando, isso vai deixar de existir. Porque ele vai entender um pouquinho mais de como que é a formação de preço, vai entender um pouquinho mais de como que é a formação de custo, e vai entender um pouquinho mais do que ele precisa no seu processo de venda para se tornar competitivo. Então, eu vejo isso como um ganho em relação à capacitação desses empresários também. Porque a gente sabe que hoje a gente tem muitos empresários que conhecem tudo do negócio dele, mas na hora da gestão sempre há um problema que ele não tem esse entendimento técnico. Então, a reforma tributária também veio para equalizar esse processo. Então, eu vejo com bons olhos, né? A gente tem essa nossa sensibilidade aqui de olhar isso sempre com bons olhos, porque traz uma equação simples, né? Uma equação simples de você conseguir entender e aí absorver ou não, ou mudar a sua forma também de operar dentro do mercado, para que você tenha uma questão mais direcionada ao negócio e não somente ao processo de venda. Não, eu quero vender. Não, é vender de uma maneira inteligente. Sim. Até a gente está num ano político, há muitas incertezas, né, do que vai acontecer daqui para frente. Eu tenho passado por algumas empresas, Carlão, e eu senti que as grandes empresas hoje, elas até deram uma bloqueada nesse processo de investimento para acertar a casa dentro de casa primeiro, para depois voltar a fazer um fluxo normal. Vocês estão passando por várias empresas também, já ajudaram muitas empresas. Ainda assim, para que tudo aconteça de uma forma natural, tem todo esse processo de adaptação, mas qual vai ser a receita do bolo a partir de agora? O que vocês sugerem para as empresas? É claro, já tem investimento de RP, todo mundo já sabe. Mas agora, é hora de todo mundo sentar na cadeira e rascunhar tudo de novo, fazer todo o plano estratégico para acontecer a reforma. É agora que tem que acertar a casa. É agora. O momento é esse. A oportunidade é essa. E tem algo assim que a gente não percebe-se, né, que é uma ferramenta muito inteligente que pode ser muito utilizada pelos empresários, que chama-se mapeamento de processo. É simples, né? É um trabalho onde a gente mesmo faz isso há muitos anos no mercado. É um trabalho onde você coloca o seu esforço direcionado, você entende a sua operação e você começa a eliminar gargalos, retrabalhos, algumas coisas que você percebe que pode ser mudada. Isso tudo faz diferença no contexto final, que é você poder ter um negócio de uma maneira que tenha um equilíbrio financeiro e não deixar também de ter perda de venda. Porque não adianta você também ter só equilíbrio financeiro e não vender. Isso não resolve. Né? Você tem que ter toda essa facilidade. Uhum, sim. E pensando também, sempre planejando o crescimento, né? Um crescimento sustentável. Então, tendo essa visão, o crescimento sustentável, ele não se perde em descontrole, em desperdício, né? Se é na fábrica ali, em perda de insumos. Então, tudo isso contribui para que cresça com sustentabilidade e com uma margem de resultado que dê vida para a empresa, que esse é o objetivo final, né? Eu fiz a pergunta porque o Carlão está na linha de frente aí, desenvolvimento do sistema, a galera corre atrás do Carlão o tempo todo aí. Tem muita gente ainda desesperada sem saber para onde ir, Sim. já sabendo todo o processo, né? E aí eu acho que falta muito essa dose de é a vacina para fazer com que a coisa aconteça. Eu falo, o pessoal sabe já que a reforma vai acontecer, mas ainda tem muita gente perdida sem saber para onde correr. E tem muita gente, Carlão, desesperada aí? Com certeza, tem bastante gente, tá? Inclusive, eu tenho uma ideia aqui agora.
no próximo podcast, fazer para mostrar para o empresário a nota dele, tá? Um exemplo, eu comprei uma nota de 100 mil. O que vai acontecer com essa nota de 100 mil? Muito bom. Hoje, o que acontece? Ele tem uma nota de 100 mil, só para entender. Vai para o limpo fiscal, tem apuração, nós falamos lá, CMS, IPI, ok, tá? Então, se eu comprei nota de 100 mil, vou arredondar, tem 28 mil tem de crédito. E como vai funcionar? Então, nós podemos catar exemplo hoje e como vai ficar para o empresário, porque Perfeito. o empresário vai ver isso, ele vai ter uma noção rápida, porque às vezes ele não entende você explicando assim, tá? Mas mostrando uma nota ele tem uma visão. Inclusive, Entendeu? o pessoal do Simples Nacional, como você tinha comentado, né, tem que também estar atento, porque o pessoal está postergando, né, está deixando, e quando chegar a hora dele, aí é aquela correria, né? Sim. Implantação de sistema, adequação lá dos cadastros, aí pode ser tarde É o demais. mal do brasileiro, tá todo mundo Aí- assistindo a Copa do Aí é tarde Mundo, demais. né? Aí fica aquela briga política, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, e só vai deixando na hora que a bomba estourar. Meu Deus do céu. E vai mudar um pouquinho da forma de como pensar no Simples Nacional, né? O Simples Nacional vai ter uma mudança considerável. A gente sabe que hoje muito Simples Nacional é uma alíquota única de pagar e vamos embora, tem aquele preço. Então, assim, isso vai passar por um processo de mudança. E tudo que se passa por um processo de mudança, existe um tempo que a gente chama de curva de aprendizado. E essa curva de aprendizado, se o empresário, se a empresa não estiver preparada para esse impacto, ela vai ter problema financeiro. Esse é o grande ponto. Acho que aí a gente tem que deixar esse alerta para os empresários. Prepare seu caixa, entenda de fato, né, simule o novo cenário. Não deixe para isso para a última hora, porque isso pode trazer algumas perdas, e são perdas que depois, para você retomar todo o processo, demora-se anos e anos. O empresário também analisar, né, o que compensa a empresa dele. A empresa compensa simples, presumido, real, tá? Então, fazer uma análise, tá? Entendeu? Então, o que é melhor para nós aqui? Fazer opção, fazer um estudo, entendeu? Então, Sim, porque às vezes o real é muito mais vantajoso que o simples, claro. Exato. entendeu? Cada caso é um caso, né? Carlão, e tem crescido muito essa mudança, principalmente para o lucro real, né? Tem. O pessoal tem mudado, migrado bastante, tá? Uma resistência, infelizmente, aos contadores, que vai dar mais trabalho. Porque quando você fala lucro real, cara, o trabalho seu é dobrado. O simples é simples, o próprio nome fala, tá? Você faz no DARF lá, paga, já era, tá? Entendeu? Agora, quando você muda, aí muda tudo. Só que, como eu disse, tem que ser estudado, tá? Pegar um profissional de contábil, ver o que é melhor para você, sua empresa ou não, e fazer a migração. Tem uma galera mudando aí, tem Sim. sentido uma movimentação bem grande aí para o lucro real. Eu conheço empresas que mudou para o real, diminuiu muito a carga tributária dele, tá, os impostos. Por quê? Porque você tem crédito. É isso. Entendeu? Então, às vezes, A utilização. a utilização, você tem crédito, mas eu vou onerar minha folha de pagamento. Mas, pô, você vai onerar, mas você tem desconto, vai ter uma despesa, então você vai pagar menos imposto de renda. Então, tudo tem que ser feito análise, né, meu? Não pode mudar de uma hora para outra, né, meu? Exato. Então, vou falar assim, por real, você consegue aproveitar muito. Inclusive na próxima, vou falar, na mudança também, entendeu? Então, é feito estudo. De repente, a pessoa analisar a empresa dele que compensa. Rapaz, tem muita coisa ainda para falar de reforma Tem tributária. bastante. Eu acho interessante, o Muito. próximo que for fazer aqui, trazer uma nota realmente, tá? Para o empresário enxergar. Tá aqui hoje, essa nota é 100 mil reais aqui. Eu faturei 100 mil reais, tá? Quanto que eu pago de imposto? Ó, se você tiver no simples é assim, presumido é assim, real é assim, essa aqui é atual, a nova legislação é assim. E que o pessoal tem que entender também é o seguinte, tá? Esse ano, você vai ter que fazer nos dois. Sim, os dois. Entendeu? Então, ano que vem, mas ano que vem já vai estar no novo? Eu não lembro se está... Não, ainda não, né? Ainda tem uma fase de Uma transição. fase de transição. Sim. até Mas 28. você vai ter que fazer paralelo nos dois. Sim, os dois. Entendeu? Por quê? Você tem que se adaptando. Na verdade, Carlão, esse fazer os dois, vamos colocar assim, né? O governo está só calibrando as alíquotas, né? Na realidade é É isso uma que ele quer. calibragem de alíquotas, né? O que ele quer é isso, para saber quanto que ele está ganhando. Exatamente. Ele quer entender assim, eu não posso deixar de ganhar. Então, quanto que eu preciso de alíquota? Então, ele está fazendo esse calibrar a alíquota. Porque hoje tá ponto 9 e ponto 1, entendeu? Então é só para ele ter um parâmetro mesmo, tá? Aí daqui a pouco ele vai lançar, ó, isso aqui é X, isso aqui é Y, entendeu? Aí ele vai pregar bala. É isso aí. Entendeu? Mas o cenário... Mas eu só quero fazer um parênteses que eu achei muito interessante essa questão dessa migração do simples para o lucro real. E aí tem um ponto fundamental.
que é como um jargão, né, que utiliza muito aí fora, né, o remédio amargo para fazer efeito. Quando você migra para uma situação que você sai de um regime tributário, seja ele simples, seja lucro presumido, que você passa para o lucro real, você ganha algo que você não enxerga, até então você não estava enxergando, que é o quê? É a sua organização, é como você gere a sua empresa. A gestão da empresa, ela ganha um fôlego e uma visão diferenciada, porque você sabe que aquilo que tem de crédito precisa para o seu negócio, é necessário para o seu negócio. A gente entende até porque muitos não mudam em relação à questão da parte, né, trabalhista, os encargos sociais, né? Sim. Mas assim, isso quando você coloca na balança, muitas vezes você tem crédito a recuperar, e muitas vezes a empresa realmente não é lucrativa, né? Então assim, é algo que você tem que ser avaliado. O ganho que nós vemos aqui, né, pelo menos nos trabalhos que nós fazemos, né, dessa migração de um regime para o outro, é justamente nisso, é quando o empresário ele tem um contato com aquilo que ele não conhecia. Ele fala, poxa, quantos anos eu fiquei no Simples e não sabia que poderia mudar para um outro processo, que é muito mais organizado e me traz uma clareza nos meus resultados. E uma outra coisa interessante, eu já peguei empresa, já recuperei imposto para eles, que o cara recuperou milhões e não sabia. Exato. Então o cara não sabia, tá? Eu cheguei lá, opa, você tem direito a crédito? Então não tem. Aí fui lá recuperando, tá entendendo? Então são várias empresas, recuperou milhões para os caras, o cara falou, cara, eu não imaginava isso. Exato. Entendeu? Então muitas vezes ele perde dinheiro, tá? Por não ter um controle rígido disso, entendeu? Com a reforma tributária, vão ter alguns segmentos que vão ter benefícios. Não significa que, né, é uma taxação. Não, Tem essa área de educação, se eu não me engano, a área de saúde, né, André? Sim. Então, mas o que acontece? Deixa de obter esse benefício, que às vezes chega até, né, tem informações que é até 60% de benefício, mas deixa de obter isso se não tiver um controle e se não tiver aquilo que tem que ser controlado lá, seja na parte de itens, né, bem cadastrados, tendo um RP ali alinhado para que obtenha essa informação e tem o abatimento adequado que a legislação está permitindo, né? Importante. Uma coisa é certa. Aquele que não conseguir fazer com que tudo isso rode, ele vai ter um sério problema para ser competitivo. Porque assim, ó, quem se adequar, quem sair na frente, quem conseguir pegar toda a vacina e colocar dentro de casa para rodar, a gripe aqui me pegando. Esse cara ele vai sair na frente da concorrência. Desculpa. Um outro detalhe é que ele não tem que olhar só para fora e falar assim, agora eu tenho um cliente. Agora ele vai olhar assim e falar, poxa, eu sou um fornecedor, eu tenho que ter um outro olhar, eu tenho que prestar atenção nesses detalhes para que todo o círculo rode de forma precisa. Se esse cara não olhar desse jeito, ele tá pego. Infelizmente, isso já tem que estar ocorrendo. Nós já estamos num período, né? Então, assim, já temos aí 6 meses do ano, né? Então, assim, já tem que estar ocorrendo. Então, a gente, mais uma vez, né? A gente pede realmente para que o empresário hoje, né, o empreendedor, ele tenha esse olhar, não só para aquilo que ele almeja como vendas ou alavancagem de vendas, né? Mas que ele tenha um olhar para entender como que o negócio dele está sendo gerido. E esses impactos que nós colocamos aqui são fundamentais, né, para que consiga dar sequência aí e ter, né, uma alavancagem financeira. Voltamos aí e repetimos, né? O caixa da empresa tem que estar preparado para essa mudança, porque muitas das vezes vai precisar reestruturar, e essa reestruturação pode demorar 1 ano, 2, 3, a gente não sabe. Então, esse fôlego financeiro tem que existir. Gente, esse é um papo que, assim, daria para a gente estender há muito tempo, conversar bastante, tem muita coisa ainda a se discutir, né? Mas se fosse um podcast falando de qualquer outra coisa, o pessoal ia ficar olhando, mas como é assunto sério... Futebol deve ficar olhando. Copa do Mundo tá todo mundo agora vidrado, né? Mas, gente, isso aqui pode matar a empresa. O que a gente está falando aqui pode ser o fim de qualquer CNPJ e a gente sabe quanto é triste isso. Passamos por algumas empresas que, infelizmente, por falta de controle, por falta de tudo que a gente falou aqui,
o cara hoje está com um grande problema. É triste ver. E é isso que a gente quer. A gente quer pegar esses conteúdos e fazer com que ajude a empresa e dê uma sobrevida para aquele cara que ainda não tem. Ele não está vendo ainda a luzinha no fim do túnel. Tem ainda a salvação para ele, né? Não, tem, com certeza. E é isso que a gente quer divulgar. Você basicamente deixou uma mensagem final aí para olhar para o financeiro. Fora isso, tem mais algum detalhe? Tem alguma coisa que você classifica assim, a mensagem final para o cara? Fala, olha, Tem. Eu acho assim, o financeiro, ele é o coração, né? É realmente que bomba o sangue, né? Mas eu recomendo, né? Nós temos esse olhar muito e assim, por muitos trabalhos que nós já fazemos há anos nesse negócio, né? É de o empresário participar mais das suas operações. Ele tem que entrar na sua operação. Ele tem que entender detalhes da operação. E, por incrível que pareça, os detalhes fazem total diferença no negócio. Total diferença. aquele cara que tá achando que só é vender, só tá lascado, né? Às vezes, o vender não é bom. É. Às vezes, o vender Falta não é esse olhar, bom. né? É saber vender. Com a reforma tributária, você pode estar voando na venda, mas no imposto, se você não tiver com o benefício do crédito, vai tudo pelo imposto, né? A margem diminui. O seu lucro Exatamente. vai para pagar os impostos. Os impostos. E nós estamos aqui para ajudar, né, Carlão? Estamos para ajudar, né? Estamos A aqui ideia para toda ajudar. é ajudar. Carlão, consideração final? Tem alguma coisa que você queira destacar aí? Não, eu acho que se nós vamos fazer uma para o pessoal entender como é imposto hoje, tá? Pegar uma nota, igual eu falei, mostrar para ele, tá? Como vai ficar. Um resumo, para ele poder ter uma visão melhor, porque às vezes a correria do dia a dia não consegue ter essa visão, tá? Mostra isso para ele, ele vai ter uma visão. Então, o próximo podcast, nós vamos gravar, tá? Eu vou entrevistar você, Carlão, fazendo a mágica acontecer, mostrando tudo, né? Não, nós vamos mostrar para o pessoal Pensa num homem que entende. é muito interessante isso, tá? E volto a dizer, tem empresas que têm muito imposto ainda, que tem recuperação de imposto, que dá para uma verba legal. Isso é verdade. Tá. Agradeço o Wagner aqui conosco, o André, tá? O César, da Foco Manager, deu. Então, aí se E você... vão voltar muitas vezes. a gente com que agradece, aqui, né? A gente que agradece a oportunidade. Temos aqui no Carlão um parceiro de negócio. E é muito bom isso, porque é um momento onde a gente quer realmente trazer um assunto que é um assunto que traz uma certa preocupação para a cadeia de empresários. Então, o assunto foi muito positivo. A gente quase não vê esse tema, né, César? A gente vê, como eu mesmo citei aqui no início, a gente vê muito falando desse tema sobre alíquota, sobre carga tributária, né? Mas poucos falam sobre essa parte financeira. Quando entra em percentual, codificação, meio que afasta, né? Os empresários ficam meio afastados. Eu vi vários podcasts, realmente o pessoal não está falando da parte financeira, cara. Exato. E a ideia é exatamente a gente passar um pouco também essa experiência do que a gente já vivenciou, né? E que tem resultado, né? Dá resultado, tendo essa organização e essa visão. Não, tudo jovem, nem viver. Não tem tanta experiência assim, não. Que isso, jovem aqui. Quanto tempo de... Não, a empresa já tem mais de 12 anos, né? E na estrada a gente já está mais de 30. Pô, tudo jovem. Tudo jovem, cara. Eu não era nem nascido 30 anos. O Megatron tem 33, Eu sou Megatron 33, hein, Carlão? 33 anos, Megatron. Nós somos tudo velho. Caramba. Quem quer achar vocês, redes sociais, como fala com vocês? A gente tem o nosso site, né, focomanager.com.br, e tem o nosso Instagram também, focomanager.ofc, né, oficial, para todo mundo poder estar lá. A gente está com os produtos, né, nessa linha, e também tem uma esteira só voltada para essa parte de reforma tributária. É bem interessante, vocês podem ficar à vontade lá. E assim, a gente não tem esse problema de porte de empresas, né, porque tem algumas empresas como nossa aqui, eu não estou atendo a empresa que fatura X, fatura Y, fatura... Não, a gente não tem esse problema. Isso é bom. A gente está aqui para ajudar o empresário. Porque a gente entende que ali não tem só uma empresa, tem esforço, tem recurso, tem família, tem uma série de fatores envolvidos. Então, a ideia é justamente essa. Perfeito. Eu até coloco um ponto para contribuir, que tem muita gente que age porque eu sou simples, eu sou pequeno, não tenho essa necessidade. Também assim.
e é totalmente o oposto. É ali que você tem que se preparar, organizar ali para ter crescer realmente de forma saudável, né? Perfeito. E se você for um simples preparado, você vai ter muito mais negócio do que agora. Com Sim. certeza. Porque as empresas vão optar por você. Isso é fato. Isso é fato. O cabeção que está pensando desse jeito já sabe que agora você tem que organizar a sua empresa. Não é você, Henrique. O Henrique está do lado da câmera, é para quem está assistindo, não é você, não, Henrique vai Henrique. falar um oi para nós hoje. O Henrique ele não quer vir falar rede social hoje, né, Henrique? Tá apertado, muita gente. Você que tá muito forte, na verdade. O nosso estúdio aqui, o Henrique ele tá sentado e o Henrique tá tão forte que ele não consegue chegar até a gente, né? Mas eu quebro o galho para você hoje, até redes sociais, Megatron RP, tudo, né? E o site Site megatroninformática.com.br. É isso, Henrique. Falei bonitinho, não tão bonito quanto você fala. você não site. Errei o site. É www.megatronrp.com.br. É porque o garoto propaganda era o Carlão, não sou eu, cara. O homem marketing, imagem da A Megatron. imagem da Megatron. Bom, gente, é isso. Pode continuar. Você quer encerrar? Agradecer realmente, pessoal, mas pode encerrar aí, Wagner. Seu cara. Eu não vou encerrar, não. Encerra aí, Carlão. Gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela presença. Vocês voltem lá, a gente vai conversar bastante. E é isso. Espero que esse conteúdo ajude muito a empresa de vocês. Quem está querendo começar a empresa, já olha, assiste direitinho, pega a receita do bolo aqui, que os meninos deixaram tudo mastigadinho de como você tem que fazer, qual é o passo a passo para que realmente essa reforma tributária não te pegue de surpresa. E é isso. É isso. Muito obrigado para todo mundo. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima.